tópico é o tecido ósseo, mais um dos tipos de tecido conjuntivo especializado que nós estamos vendo. Então, a bibliografia básica se mantém, o Junqueira e Carneiro, capítulo 8. As edições anteriores também não têm grandes diferenças com relação a essa. Quem tiver acesso à bibliografia complementar, ótimo. Caso contrário, Junqueira e Carneiro resolvem bem. Tá? Então, essa aula, na verdade, acaba sendo um tópico mais extenso do que os tópicos anteriores de tecido conjuntivo e de tecido cartilaginoso, por envolver não só as células e a estrutura do tecido ósseo, mas também a histogênese. Então, como o tecido ósseo é formado. Então, a opção foi por dividir a aula. Vocês vão encontrar 3 vídeos. O primeiro com as células e estrutura geral. O segundo com o que normalmente a gente faz nas aulas presenciais, utilizando a lousa para mostrar a dinâmica entre as células, como elas interagem, o processo de formação do tecido ósseo. Basicamente, aqui a gente vai falar sobre ossificação intramembranosa e aí a complementação com a histogênese. Então, alguns detalhes a mais da ossificação intramembranosa e alguns detalhes de ossificação endocondral, que a gente não vai tão a fundo quanto a intramembranosa, mas também para vocês terem uma ideia de comparação. Tá? Então, a gente vai ter essa estruturação em 3 vídeos, eles não ficam tão longos, fica mais fácil para acessar e tem uma divisão parecida com o que normalmente a gente faz nas aulas presenciais. Então, nessa primeira parte, a gente vai ter uma ideia sobre as células e sobre a estrutura do tecido ósseo. Então, naquele mesmo slide que nós já usamos em aulas anteriores, a gente tem aqui uma célula mesenquimal indiferenciada, também chamada de célula-tronco, a mesma célula que pode dar origem aos fibroblastos que a gente viu no tecido conjuntivo, aos condroblastos que a gente viu no tecido cartilaginoso e aqui aos osteoblastos que vão caracterizar o tecido ósseo. Então, essas células vão dar origem a osteócitos, são as células que vão estar em maior quantidade no tecido ósseo, e depois a gente vai tentar fazer alguns paralelos também com fibroblastos e fibrócitos, condroblastos e condrócitos, e aqui a gente vai ter osteoblastos e osteócitos, e no vídeo com as atividades que normalmente a gente faz na lousa, vocês vão encontrar um pouco mais de detalhes sobre esse processo de diferenciação e de como esse tecido evolui. Aqui a gente vai ter uma diferença importante com relação aos outros tecidos. A gente tinha fibroblastos e fibrócitos, condroblastos e condrócitos, e agora a gente tem osteoblastos e osteócitos. Mas a gente tem um terceiro tipo celular chamado de osteoclasto. Então, a gente não tinha um fibroclasto, um condroclasto, mas aqui a gente tem um osteoclasto, que é um terceiro tipo celular característico do tecido ósseo, aqui derivado de uma célula-tronco hematopoiética. Então, ele tem uma origem diferente das outras células do tecido e vai ser extremamente importante por uma das características do tecido ósseo, a remodelação, que não existe ou que existe num nível muito pequeno no tecido cartilaginoso e que no tecido conjuntivo normal acontece de uma forma diferente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, quando a gente fala em tecido ósseo, é diferente de osso. O que vocês veem lá na anatomia, eu tenho um osso, que na verdade é a parte mineral do tecido ósseo, sem as células vivas mais, e a gente normalmente pensa nisso como uma coisa absolutamente inerte. Tá? O osso, sim, mas o tecido ósseo é extremamente dinâmico pela ação das células que a gente vai ver e está em constante remodelação. Então, a gente acaba usando o termo osso e tecido ósseo como sinônimos, mas o ideal seria que nós sempre que fôssemos falar em termos de histologia, a gente falasse como tecido ósseo para diferenciar de um osso que vocês veem lá na anatomia. Tá? Então, as características gerais de tecido ósseo vocês já devem ter visto na anatomia, com relação a todas as funções de suporte, alavanca para a função muscular. O suporte inclui suporte para os dentes, extremamente importante o osso alveolar. Eu não, como eu fiz nas aulas anteriores, eu não vou ficar lendo todos os slides de texto para que o vídeo tenha uma dinâmica mais ágil. E também os slides eles estão disponíveis para todos no eDisciplinas. Então aqui a gente só tem as funções básicas de suporte, apoio para a musculatura, proteção, né, toda a caixa torácica é produzida pelo tecido ósseo, e aqui uma função extremamente importante para armazenamento e liberação, então controle da dinâmica de cálcio e fosfato, e com isso controlar a quantidade desses íons, principalmente de cálcio na circulação, chamada de calcemia. Então as células
Osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, nós vamos ver todas em detalhes na sequência. A gente tem células osteogênicas, que são células indiferenciadas que vão estar em estruturas associadas ao tecido ósseo. Lá na cartilagem a gente tinha pericôndrio, aqui a gente tem periósteo e o endósteo, que vai ser uma versão simplificada de um tecido revestimento nas cavidades internas do tecido ósseo. O que tem de diferente nesse tecido? Matriz mineralizada. Normalmente a gente encontra o termo calcificada pela grande quantidade de cálcio, mas talvez o melhor termo seja matriz mineralizada. Então, olhando uma lâmina de tecido ósseo, se vocês compararem com o que vocês já viram do tecido cartilaginoso, a gente tem uma matriz aqui mineralizada. Para que esse corte seja feito, ela foi desmineralizada primeiro, então eu vejo aqui o conteúdo orgânico, eu vejo células da matriz, tá? Então, parecido com o que a gente via lá na cartilagem, tem uma matriz e tem as células. Aqui as células já é um tecido ósseo formado, elas são osteócitos. Ao contrário do tecido cartilaginoso, aqui a gente vai ver canais com vasos e nervos. Lembrem que o tecido cartilaginoso era avascular e sem terminações nervosas. Tá? No tecido cartilaginoso nós tínhamos um pericôndrio, que nós temos um periósteo revestindo externamente o tecido ósseo. A gente tem uma camada inicial mais celular, uma camada externa mais fibrosa, e aqui ainda aparecem algumas células maiores chamadas de osteoclastos. Tá? Aonde estão os osteoblastos? Como esse é um tecido ósseo já formado, a gente não vai encontrar osteoblastos ativos na maioria das lâminas que a gente vai olhar. Então, a gente vai encontrar uma camada de células entre o tecido ósseo e o periósteo, que alguns autores denominam de osteoblastos, apesar de elas não estarem ativas, e alguns autores denominam de células de revestimento ósseo. Nós vamos ver os osteoblastos depois em outras condições, principalmente quando o tecido ósseo está sendo formado. Tá? Olhando uma microscopia eletrônica, então a gente tem aqui um osteoblasto, então isso é uma fase ativa de formação do tecido ósseo, uma célula ativa, então, com todas as organelas de secreção, isso a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes também na atividade da lousa, tá? Produzindo uma matriz orgânica, principalmente de colágeno tipo 1 e algumas outras proteínas não colagenosas características do tecido conjuntivo especializado aqui então do tecido ósseo. Então, a gente vai ter osteopontina, osteocalcina, osteonectina, cialoproteína óssea e a matriz mineralizada. Tá? Então, a gente vai ter uma fase de formação dessa matriz e depois uma fase de mineralização dessa matriz. É importante aqui já destacar que a gente sempre vai ter uma camada fina, mas importante, de matriz não mineralizada entre as células e a matriz mineralizada. Então, essa camada de matriz não mineralizada aqui vai ganhar o nome de matriz osteoide. Então, começando pelos osteoblastos. No tecido ósseo já formado, normalmente a gente vai encontrar eles presentes na superfície óssea, então separando o tecido ósseo propriamente dito, a matriz do periósteo. Lembre que alguns autores já agora chamam essas células de revestimento ósseo e não de osteoblastos, com um arranjo similar ao epitélio simples. Elas são ativadas por fatores de crescimento, então são várias as moléculas que agem sobre essas células para fazer com que elas se transformem em osteoblastos, e isso também está discutido com um pouco mais de detalhes lá na atividade da lousa. E aí essas células passam a ser células secretoras, com todas as características de células secretoras que nós já vimos entre os outros tecidos. Tá? Então, basicamente, o que essas células vão fazer? Produzir uma matriz orgânica, com uma grande quantidade de colágeno tipo 1, maturar essa matriz orgânica pela produção de glicoproteínas, características do tecido ósseo, também chamadas de proteínas não colagenosas, e aqui vem osteopontina, osteocalcina, osteonectina, cialoproteína óssea e proteínas morfogenéticas ósseas, chamadas de BMPs. Depois ela vai controlar o processo de mineralização através de vesículas da matriz, com uma quantidade significativa de uma enzima chamada de fosfatase alcalina. Tá? Todo esse processo, eu estou passando rapidinho aqui porque a gente vai discutir na atividade da lousa. Eles também vão ser importantes para controlar a função dos osteoclastos, e depois nos osteoclastos a gente retoma esse sistema utilizado para isso,
E depois que essas células produzirem a matriz e ficarem presas na matriz, elas vão se tornar osteócitos. Tá? Aqui a gente tem diferenciação terminal porque, uma vez que um osteoblasto passa a se transformar num osteócito e fica preso lá na matriz óssea, ele não volta a ser um osteoblasto. Tá? Então isso é parecido com o que a gente viu na cartilagem, onde um condroblasto dá origem a um condrócito e a gente não tem a reversão desse processo, e é diferente do tecido conjuntivo normal, onde um fibroblasto vira um fibrócito e pode voltar a ser um fibroblasto. Então, aqui a gente tem a descrição básica dos componentes orgânicos e inorgânicos da matriz, tá? Todos os slides também com o texto seguem junto com as aulas no E-Disciplinas. Então aqui a gente tem basicamente a descrição das proteínas que já apareceram e os componentes inorgânicos. O principal componente é uma combinação de íons cálcio e fosfato na forma de um cristal chamado de hidroxiapatita. Tá? Então aqui é o mesmo slide que eu mostrei anteriormente, com todas as características de matriz óssea, osteócitos, os canais com vasos e nervos e o periósteo. Tá? Lembrem que o periósteo é o revestimento externo e as cavidades internas desses canais maiores com vasos e nervos vai ser revestido por uma estrutura bem mais simples, normalmente com quase um epitélio de revestimento simples, com células osteoprogenitoras, chamado de endósteo. Tá? Então são essas as características do periósteo e do endósteo. Com relação aos osteócitos, há pouco tempo, se descobriu que essas células relativamente são bem ativas. Antes se acreditava que era uma célula que estava lá enterrada no tecido ósseo e não funcionava para grande coisa. Então, elas são células proporcionalmente menos ativas do que um osteoblasto que está produzindo muita matriz. Então eles têm uma quantidade menor de complexo de Golgi, de retículo, de todas essas estruturas, mas eles têm características próprias relacionadas à atividade deles. Então, os osteócitos, eles têm prolongamentos que se estendem por canalículos da matriz. É importante para o transporte, faltou um S aqui, de nutrientes e metabólitos, e eles têm junções comunicantes. Eles servem como sensores de integridade do tecido ósseo e de toda a força mecânica que incide sobre o tecido ósseo. Então, por meio desses prolongamentos de moléculas de adesão, eles podem perceber essas alterações, se comunicar com osteoblastos, mandar sinais para que os osteoclastos possam reabsorver o tecido ósseo, e eles também são importantes, então, no controle da calcemia. Existe uma dinâmica importante dos osteócitos em regular a diferenciação de outras células e também participar do controle da calcemia. Tá? Caso os osteócitos morram numa determinada região do tecido ósseo, essa matriz vai ser absorvida. Então, isso significa que a manutenção dessas células é importante para a manutenção do tecido ósseo. E a morte dessas células, muitas vezes, é um sinal para que os osteoclastos reabsorvam a matriz e refaçam, então, esse tecido ósseo. Quando a gente olha, então, uma lâmina de um tecido ósseo em formação, eu tenho aqui células com características de osteoblastos, elas estão produzindo a matriz que aparece aqui corada em rosa e começam a ficar presas na matriz. Tá? Aí elas passam a se tornar osteócitos. E os canalículos? Os canalículos a gente não vai conseguir enxergar nessas preparações tradicionais por HE pela resolução da microscopia óptica, porque eles são muito finos. Se a gente olhar uma célula dessas em microscopia eletrônica, como essa aqui num momento bem maior, eu vou ver a célula aqui, então isso é um osteócito, eu vou ver parte dos prolongamentos que vão estar dentro de canalículos no tecido ósseo mineralizado, eu vou ver o espaço onde a célula se encontra, que é a lacuna que ela ocupa dentro da matriz. Tá? Numa microscopia eletrônica, então de novo eu tenho a célula aqui, vejam que o citoplasma é proporcionalmente pequeno em relação ao núcleo, não tem uma quantidade tão grande de organelas, não é uma célula tão ativa. Eu tenho aqui escuro
a matriz mineralizada, aqui a gente consegue ver o espaço de um canalículo e aqui o prolongamento, aqui mais um canalículo e parte do que vai ser o prolongamento. A matriz mineralizada aparece escura e essa área clara entre a célula é o que eu já comentei com vocês, que é o tecido osteoide não mineralizado, que sempre separa osteoblastos e osteócitos da matriz mineralizada. Num corte por desgaste, onde o tecido ósseo é lixado até ficar muito fininho, a gente consegue ver os canalículos. Tá? Então, cada um desses espaços aqui é uma lacuna ocupada por um osteócito. Esse espaço maior é um canal por onde passam vasos e nervos e, portanto, por onde passa a fonte de nutrição dessas células. E esses riscos pequenininhos que a gente enxerga aqui são os canalículos. Então, eles vão comunicar tanto um osteócito com o outro. Então, vai ter um prolongamento desse osteócito que vem até aqui, um prolongamento desse osteócito que vem até aqui. E eles podem fazer comunicações por meio de junções entre os prolongamentos. E eles também fazem a comunicação com o canal central aqui para que eles possam obter nutrição. Percebam que eu tenho um canal e tenho uma camada de osteócitos, uma turma de osteócitos aqui associadas a ele. Tá? Isso aqui é algo característico do tecido ósseo que depois a gente vai ver como a parte estrutural, esses sistemas que organizam e caracterizam um tecido ósseo já maduro. E o terceiro tipo celular são os osteoclastos. Então, eles têm uma origem diferente, origem de células hematopoiéticas da linhagem dos monócitos macrófagos e que vão se fundir e formar essas células gigantes e multinucleadas que a gente vê aqui. Então, essas células vão ser responsáveis por reabsorver o tecido ósseo. Então, eles vão desmontar tudo que o osteoblasto fez em termos de síntese e vão reverter esse processo. Isso serve para que o tecido seja renovado. Então, a partir do momento que eles reabsorvem o tecido ósseo, eles já mandam sinais que vão fazer com que células aqui do periósteo, células indiferenciadas, se tornem osteoblastos e reformem o tecido ósseo que foi reabsorvido. Então, aqui as características gerais dos osteoclastos, células responsáveis pela reabsorção óssea, derivadas da linhagem dos monócitos macrófagos, pela fusão dessas células. Então, as células se tornam osteoclastos, e que tem como principal característica a capacidade de reabsorver osso. Então, para isso, essas células vão ter diferentes vacúolos e vesículas no citoplasma, acumulando elementos que vão ser importantes para a reabsorção. Uma superfície chamada de borda em escova ativa, que vai estar em contato com o tecido ósseo. Tá? Então, esses detalhes aqui também de como essas células funcionam, a gente discute com um pouco mais de detalhes e com relação à dinâmica dessas células na atividade da lousa. Uma microscopia eletrônica, a gente tem aqui osteoclastos, tá? E a gente já consegue ter uma ideia que eles estão dentro de um espaço aqui, provavelmente dentro de uma lacuna de reabsorção que foi criada pela ação dessas células. Tá? Numa lâmina aqui a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor. Então aqui eu tenho a matriz óssea, a superfície do osso provavelmente estava nessa linha. Esse espaço aqui já foi criado por esse osteoclasto. Veja uma célula bem maior do que as outras, vários núcleos dentro dela, que nessa região aqui, chamada de borda em escova na superfície ativa, vai lançar várias enzimas, vai usar bombas que ele tem para jogar íons de hidrogênio aqui e acidificar esse meio e então fazer a reabsorção desse tecido, criando lacuna de reabsorção ou lacuna de Howship. Numa microscopia eletrônica, vejam o núcleo da célula, uma quantidade muito grande de organelas, então contendo as enzimas que vão fazer a reabsorção nessa região aqui, mitocôndrias que vão ser importantes para o fornecimento de energia e para tornar esse meio ácido e propício à reabsorção. E aqui, então, essa característica que dá origem ao nome de borda em escova, tá? Por todo um aumento de área de superfície para facilitar o processo de reabsorção do tecido ósseo mineralizado que está logo aqui embaixo. Vocês vão encontrar nos livros-textos vários esqueminhas, alguns mais detalhados, outros menos,
Basicamente, então, o que a gente tem são áreas onde a célula adere ao tecido, tá, vedando esse compartimento aqui, criando um microambiente específico com pH baixo, onde as enzimas vão ser liberadas para que a gente possa desmontar literalmente o tecido ósseo, tanto a fase inorgânica como a fase orgânica, para que ele seja reabsorvido. Tá? Os detalhes vão variar dependendo dos esqueminhas. A gente vai ter várias enzimas chamadas de metaloproteases. A principal enzima que normalmente aparece aqui é chamada de catepsina K. A gente vai ter uma outra enzima chamada de TRAP, responsável pela desmineralização do tecido. Então, coletivamente, esse ambiente ácido com todas essas proteases vai ser o responsável por desmontar as proteínas da matriz hidroxiapatita e reabsorver o tecido ósseo. Uma ideia visual, isso aqui é um experimento em laboratório, onde você coloca um osteoclasto em cima de um disco de tecido ósseo. Depois de um tempo, vejam que ele criou uma lacuna de reabsorção aqui. Ele faz um buraco. Né? Então, literalmente, ele desmonta o tecido ósseo durante o processo de reabsorção. Aqui tem os detalhes das áreas do osteoclasto. E é importante que, em condições normais, a atividade dessas células é controlada por osteoblastos e osteócitos. Eles usam um sistema chamado de Rank-LPG, que aparece no próximo slide, para controlar a diferenciação dessas células. Então, se um osteócito percebe que o tecido ósseo está danificado por alterações na estrutura, por um processo chamado de mecanotransdução, que a gente não vai entrar em detalhes, mas que tem sido estudado nos últimos anos como algo importante, ele pode mandar um sinal para a diferenciação dos osteoclastos utilizando esse sistema. A mesma coisa pelos osteoblastos. Então, se tem algum tipo de alteração do tecido ósseo, ele tem que ser reabsorvido, esse sistema vai servir para isso. Tá? Mas essas células, tanto osteoblastos, osteócitos e os osteoclastos diretamente, podem ser influenciados por células do sistema imune, que produzem mediadores chamados de citocinas, ou por células do sistema endócrino. Então, existem vários hormônios que regulam a função do tecido ósseo. Então, em termos sistêmicos, o sistema endócrino tem uma relação muito próxima com o tecido ósseo. Claro que a gente não vai entrar em detalhes de absolutamente tudo isso, mas então são diferentes os sinais que podem controlar a atividade dos osteoclastos. Em condições normais, osteoblastos, osteócitos e vários dos hormônios. Mas alterações nesse processo também podem alterar a atividade do sistema ósseo. Então, como que é esse sistema de controle? Os osteoblastos ou osteócitos vão produzir uma molécula chamada de RANKL. RANKL é um ligante, por isso esse L, para um receptor chamado de RANK, que está expresso nos monócitos macrófagos, que a gente vai chamar aqui de pré-osteoclasto. Então, quando esse ligante se liga ao receptor, ele transforma essa célula num osteoclasto ativo que vai reabsorver o tecido ósseo. Como que esse processo é regulado? Essas células, osteoblastos e osteócitos, também vão produzir uma molécula chamada de osteoprotegerina, OPG, que bloqueia essa ligação. Então, dependendo da quantidade de RANKL ou de osteoprotegerina, a gente vai ter mais ou menos reabsorção óssea. Se essas células querem ou precisam ativar localmente a reabsorção óssea, elas produzem uma quantidade maior de RANKL do que osteoprotegerina. Se elas querem diminuir a reabsorção óssea, elas produzem uma quantidade maior de osteoprotegerina do que de RANKL. Tá? Então, essa regulação é a forma com que as células do tecido ósseo regulam a diferenciação dos osteoclastos e, consequentemente, a reabsorção óssea. Na atividade da lousa, a gente vai mostrar também como que se conectam as atividades de osteoclasto e a neoformação óssea, mas essa lâmina aqui já dá uma ideia. Então, eu tenho um osteoclasto reabsorvendo o tecido ósseo. Então, todo esse espaço aqui já foi reabsorvido. Tá? Então, ele vai desmontando a matriz inorgânica e orgânica que está aqui e vai liberando para essa região. E junto com essa matriz, algumas proteínas que servem de sinais para os osteoblastos, para as células mesenquimais, também vão sendo liberadas e um novo tecido vai sendo formado aqui. Tá? Isso a gente discute na dinâmica da lousa. E aí a gente vai ter, então, ciclos de remodelação. Então, os osteoclastos reabsorvem o tecido ósseo, os osteoblastos formam tecido ósseo.
os osteoclastos reabsorvem tecido ósseo, os osteoblastos reformam esse tecido ósseo. Tá? Então, esses ciclos são importantes para a remodelação, manutenção da calcemia, manutenção da integridade do tecido ósseo. E aí, com isso, a gente tem, então, um tecido altamente dinâmico formado pela ação conjunta de osteoblastos que formam, osteócitos que mantêm, osteoclastos que reabsorvem e juntos vão manter a integridade do tecido ósseo. Para finalizar essa primeira parte, vou mostrar rapidamente para vocês a estrutura que caracteriza o tecido ósseo já maduro do ponto de vista histológico. Então, anatomicamente, normalmente você é dividido em compacto ou esponjoso e histologicamente entre primário e secundário laminar. O primário vai ser o tecido ósseo que acabou de ser formado durante o processo de ossificação e a partir desse momento ele já passa a ser remodelado de uma forma estruturada, dando origem então ao tecido secundário ou lamelar. E ele basicamente se caracteriza pela presença de um sistema chamado de sistema de Havers, onde eu vou ter um vaso central, na verdade um canal central por onde vão passar vasos e nervos, e ao redor desse sistema a gente vai ter várias camadas de osteócitos e de matriz óssea chamada de lamelas. Então, esse é o tecido primário que está sendo formado e já reabsorvido e organizado. As diferentes centros de ossificação vão confluindo e aí a gente vai ter um tecido como esse, onde eu tenho então, esses canais maiores por onde vão passar vasos e nervos, os canais de Havers, e a gente vai ter várias camadas de matriz óssea e de osteócito ao redor que vão constituir essas lamelas. Esquematicamente, o que a gente tem é isso, um canal, então central, o canal de Havers, e a gente vai tendo várias dessas camadinhas que vão desenhadas aqui em fatias com os osteócitos ao redor. Lembre que os canalículos servem para que os osteócitos também se comuniquem com esse vaso central para obter nutrição. Então aqui eu tenho um sistema de Havers, aqui eu tenho mais um canal e o sistema com as lamelas ao redor, aqui mais um canal com sistemas ao redor. Tá? Num esquema um pouquinho diferente, o canal central, então cada uma dessas camadas ou lamelas, aqui a gente vê as lacunas onde ficam os osteócitos e os canalículos por onde passam os prolongamentos. Num corte por desgaste, vejam os canais maiores aqui e os espacinhos menores aqui das lacunas dos osteócitos. Então essa é a primeira fase da aula, células e estrutura. Depois a gente tem um outro vídeo com a dinâmica de como esse tecido é formado, como acontece, algumas coisas mais funcionais e menos descritivas, e depois um último vídeo completando o processo de histogênese que a gente descreveu aqui na lousa e mostrando alguns detalhes a mais da ossificação endocondral.